Tiago capítulo 2, versículo 14, em nome de Jesus. Nós vamos ver que só ter fé não é suficiente. Que é isso, pastor? Ainda que a palavra diz que sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Então é importante você ter fé, sim. Temos que ter fé. Não tem como a gente servir a Deus sem fé. Porque como que você serve um Deus que você nunca viu? Só através da fé. Como você lê a Bíblia e crê realmente que aconteceu? Através da fé. Não tem como servir a Deus, ir para o céu e receber nada sem fé. Tudo que nós devemos fazer com fé, e quando fazemos sem fé, é pecado, a palavra diz. Então a fé é muito importante. Mas nós vamos ver aqui em Tiago capítulo 2, que só ter fé não é suficiente. Eu tenho que ter a fé sim, mas eu tenho que ter outras coisas que nós vamos ver agora. Tiago capítulo 2, versículo 14, quem achou, diga amém. Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem o quê? Fé, e não tiver o quê? As obras. É uma pergunta. Porventura a fé pode o quê? Salvá-lo. Vamos pensar um pouquinho então. O que é ter fé? Fé é você ter a certeza das coisas que você está esperando, e é a prova das coisas que se não vêem. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então ter fé, para resumir, é a certeza. Você não está vendo, mas você crê que vai acontecer, você crê que você vai ver. Você olha com os olhos da fé e já vê a sua bênção ali. É aquela certeza que tem no seu coração, você já orou, já determinou, e vem aquela fé, aquela certeza, aquela confiança, aquela crença de que Deus já fez o milagre. Diga glória a Deus. Só que o que ele está dizendo? Meus irmãos, que proveito, ou que aproveita se uma pessoa, se alguém disser que tem o quê? Que tem fé, ela tem a fé em Deus, ela tem fé em Jesus, ela tem fé que a vida vai mudar, se ela não tiver o quê? As obras. E essas obras aqui pode ser muitas coisas, Por exemplo, a pessoa, ela quer ser curada, ela tem fé que ela vai ser curada, mas ela nunca manda o mal embora. Ela nunca determina que ela já está curada em nome de Jesus, porque a palavra diz que ela já foi curada pelas feiras de Jesus. Se essa pessoa não fizer isso, ela não está tendo as obras, então ela vai continuar doente. Ela não está com uma fé, ela está com uma esperança de que um dia vai acontecer. Não, você tem que ter aquela fé. Não, já aconteceu, eu determinei, mandei embora, e a vitória é minha em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A mesma coisa na vida financeira. Só dá dízimo e oferta quem tem fé. Fé em Malaquias 3, na palavra de Deus, que diz que aquele que for fiel, Deus vai abrir as janelas do céu, vai derramar a bênção e vai viver uma grande abastança. Quem não crê nessa palavra, não consegue dar dízimo e oferta. Quem crê, quem tem fé nessa palavra, ele tem o quê? As obras. Então, se ele crê no dízimo, ele dizima. Se ele não crê, ele não dizima, ele não tem as obras. Então, posso falar de vários assuntos, mas o que eu quero falar principalmente hoje é sobre as obras geral. Aquilo que nós temos feito, não somente na igreja, mas o que temos feito lá fora. Tem muita gente lá fora hoje, por causa até das redes sociais e do crescimento da pregação do evangelho, e glória a Deus por isso, que tem fé em Deus. Ela acredita em Deus, ela acredita em Jesus, ela acredita em milagres, ela acredita na palavra. Quando alguém fala da palavra, ela acredita. Quando ela vê um vídeo nas redes sociais de uma palavra de Deus, ela curte, compartilha, coloca nos status. Glória a Deus por isso. Só que a palavra está dizendo, não adianta uma pessoa ter fé se ela não tiver o quê? As obras. Não adianta eu crer que Deus existe, que Jesus é poderoso, se eu não tenho as obras na minha vida. E que obras são essas? As obras que a palavra de Deus diz que toda pessoa deve fazer. As obras de amar o próximo como a si mesmo. A obra de orar pelos que vos perseguem. A obra de quando alguém pedir ajuda,
Se você puder, você ajudar. Se você não tem, você deve dar o que você tem, que é o caso de Pedro e João. Estavam indo ao templo e o homem estava ali mendigando, paralítico, e falou: me dá uma esmola. E Pedro, olhando para ele, falou: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro. Se ele tivesse, ele daria? Sim ou não? Sim. Mas ele foi sincero: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Levante e anda em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, ainda que eu não tenha aquilo que a pessoa pediu, mas eu vejo que ela tem um problema que eu posso ajudar, então eu devo fazer isso. Uma coisa que às vezes muitos cristãos não fazem é apresentar Jesus. É como um remédio. Se uma pessoa reclama de uma dor e você já teve essa dor e tomou tal remédio e foi bom para você, você não vai indicar para a pessoa? Sim ou não? Ele fala assim: nossa, estou com uma dor de estômago. Aí você fala: mas que tipo de dor que é? Uma dor aqui do lado. Olha, foi a mesma dor que eu tive há um tempo atrás. Eu fui no médico, ele passou esse remédio. Eu tomei uma vez só e passou. Compra esse remédio, toma, que vai funcionar. A pessoa vai lá, compra, toma e funciona. Você fez uma coisa boa, sim ou não? Sim, fez uma coisa boa. O remédio funcionou para você, você passou para a pessoa. É a mesma coisa que nós temos que fazer com Jesus. Jesus não foi bom para você? Não é bom para você? Sim ou não? Não parece, não está tão feliz falando. Jesus tem sido bom para você, sim ou não? Glória a Deus. E por que às vezes você não apresenta esse Jesus para as pessoas? Alguém reclama de um problema no casamento, você não fala de Jesus. Alguém reclama que está passando uma luta dentro de casa com um filho drogado, você não fala do culto de sexta-feira, que às vezes nem você vem. É isso que nós temos que entender. Não sou eu que estou te cobrando, é a palavra de Deus que está dizendo. A fé você já tem, mas Deus está falando: só ter fé não é suficiente, eu quero as obras. Porque naquele dia, Jesus não vai olhar para a gente e falar assim: quais são a sua fé? Não, né? Vamos dizer assim, Ele vai dizer quais são as suas obras. E você vai ter que falar alguma coisa. Se fosse hoje o dia da volta de Jesus, e você estivesse agora na frente dele como você está aqui na minha frente, e ele perguntasse para você: quais são as suas obras? O que você teria para falar para Jesus? Pense agora. Ah, Senhor, eu vou à igreja aos domingos. Ele vai falar: o católico também. Não, Senhor, eu dei dízimo e oferta. Ele: que bom, mas eu também te abençoei por causa disso. Ah, Senhor, eu orava. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, só ter fé não é suficiente. Estamos entrando hoje no mês de agosto. Hoje é dia 1º de agosto, 2021. De janeiro a agosto, quantas vezes você falou de Jesus para alguém? Quantas vezes você convidou alguém para estar junto com você aqui na igreja? Quantas vezes alguém falou de um problema e você falou da solução, que é Jesus? Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano, nesses 8 meses? Quem está entendendo, já glória a Deus. Nós temos a fé, mas Ele está dizendo: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver o quê? As obras. Porventura a fé pode o quê? Olha que coisa séria. A fé é necessária? Sim ou não? Temos que ter? Sim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que fazemos sem fé é pecado, a palavra diz. Temos que ter a fé, sempre. Mas não adianta eu ter a fé em Deus, crer que Ele existe, crer que Ele é maravilhoso, adorar Ele, se eu não tenho as obras de Deus. Se eu creio em Deus, eu faço as mesmas obras. Está alguém doente, eu oro para ser curado. Está alguém aflito, eu falo da palavra de Deus, eu ensino a pessoa o caminho que ela deve andar.
Diga glória a Deus. E a palavra chega a dizer: se até o seu irmão pecar, você deve repreendê-lo. E quantas vezes o seu irmão peca e você não repreende? Você vai ser culpado. Sabia disso? Por que o pastor Henrique aqui fala rasgado mesmo? E tem gente que não aguenta e vai embora da igreja. Por quê? Porque eu não quero ser culpado pela sua alma. Então eu falo mesmo. Porque quando chegar naquele dia, Deus não pode falar: Henrique, e o João? O João, Senhor? É o João. O João que estava naquele pecado e você sabia e não falou. Não, mas isso é problema dele, Senhor. Não. Você é o pastor dele. Eu te coloquei lá para isso, para repreender. Diga glória a Deus. Por isso que eu evito até conversar. Pode ver. Eu evito atender, eu evito conversar muito com os obreiros. Por quê? Porque não conversa vai e vem. Acaba sempre alguém falando: pastor, sabia que o fulano, não sei o quê. Por que eu evito conversar para não saber? Porque eu quero que Deus realmente fale ao seu coração. Porque quando eu falar aqui no altar, não vai ser indireta, porque eu sei. Vai ser realmente o próprio Deus que sabe a vida que você está levando, e Ele que está me usando para falar, para você se endireitar, para você se acertar. Quando Deus ele usa o pastor para falar do pecado no altar, Ele não está usando para te acusar, para te julgar, para fazer você sair da igreja. Não, é porque Ele quer que você se acerte. Ele quer que você se conserte. Por quê? Porque Ele quer te salvar. Só a fé, olha para mim, só a fé que você tem em Jesus, em Deus, na igreja, na palavra, não é suficiente para te salvar. Não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo. Porventura a fé pode salvá-lo? Eu tenho que ter fé, sim ou não? Mas eu tenho que ter também o quê? Olha para o seu irmão, diga para ele: só ter fé não é suficiente. Fala para ele: tenha fé, mas com as obras. Tenha fé, mas tenha as obras. As obras de cristão, de amar o próximo, de ajudar ao outro, de perdoar. Viu, crente? Crente tem que perdoar. Como é que eu falo que eu sou de Jesus e eu não faço como Jesus fazia? A mulher estava em adultério, foi pega no ato adulterando. A lei dizia: tem que ser apedrejado. Jesus sabiamente não distorceu a lei, porque a lei era de Deus, né? Moisés escreveu, foi o homem que Deus escreveu. Mas Jesus sabiamente falou: tudo bem, a lei diz. Vamos fazer o seguinte: quem de vocês aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem de vocês nunca errou, nunca pecou, pode tirar a pedra. A palavra diz que começou a sair primeiro os mais velhos, que, né, 80 anos de vida, falando: eu já errei pra caramba, deixa eu ir embora. E até os mais jovens olhou assim e falou: rapaz, eu não errei tanto não igual os velhos, mas eu já dei uma deslizada aí. Todos saíram. E Jesus andava sozinho? Não, sempre estava quem? Os discípulos. Até os discípulos saíram. Porque a palavra diz que ficou só Jesus e a mulher. Ficou mais ninguém, todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Ele olhou para ela e falou: mulher, cadê os teus acusadores? Ela olhou: ô Senhor, não tem ninguém. O único que não tinha pecado ali era quem? Jesus. E o único que não tinha pecado, não condenou. Falou: nem eu te condeno. Mas agora é o seguinte, olha aqui para mim. Vai e não peques. Estou te dando a oportunidade. Não é para virar zorra não. Ai, Jesus me perdoou. Aí vai lá, adultera de novo. Ai, Jesus me perdoa. Não, Ele te deu a oportunidade. Te perdoou. Agora vai e não peques o quê? Mais. Aí tem alguns que falam: pastor, mas é difícil nesse mundo. É porque tu vive com pessoa do mundo. Tu tem que entender, filhão, que quando tu vem para Jesus, tu tem que mudar a vida toda. Tu tem que mudar o ciclo de amizade. Tu tem que mudar as pessoas que você anda. E às vezes tu tem que mudar até de trabalho. Porque o seu trabalho é enganando os outros. Tem que enganar para vender. Tem que mentir para vender. E às vezes até o trabalho tu tem que abandonar. Que isso, pastor? Jesus diz: quem quer me servir, quem quer ser meu discípulo, vai ter que largar tudo. E Jesus deu um exemplo bem forte. Às vezes vai ter que largar pai, vai ter que largar mãe, vai ter que largar marido, esposa, filho, tudo,
por amor a mim. Olha que coisa séria. Pergunta para o seu irmão, está disposto? É isso que tem que ter. Não tem como servir a Jesus, ter fé e ter obras ao mesmo tempo, as obras de Deus na sua vida, continuando com a mesma vida que você tinha antes. A palavra conversão significa mudança. Então ele está dizendo para nós, vamos gravar essa palavra no coração. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver o quê? As obras. Porventura a fé pode o quê? Salvá-lo. Então tenha essa palavra no seu coração. Jesus, eu tenho fé, mas Jesus, eu aprendi na tua palavra que a fé não é suficiente. Eu preciso ter obras. Jesus, me dá uma pessoa no meu caminho hoje para eu falar do Senhor. Jesus, eu vou estar no ônibus e o ônibus vai estar cheio. Jesus, vai ter alguém dentro daquele ônibus que eu vou ficar dentro dele 1 hora que está precisando ouvir uma palavra. Jesus, faz eu ficar perto dessa pessoa e faz essa pessoa puxar assunto comigo. Diga glória a Deus. Faça a prova com Deus. Aí você está ali quietinho, a pessoa começa a puxar assunto. Menina, está frio, né? Você fala, ô Jesus, é a pessoa que o Senhor me deu. Fala, tá mesmo, né? E às vezes nós ficamos frios espiritualmente. Frio espiritualmente? Como é que é isso? Ó, tá. Então, deixa eu te explicar. Abre a Bíblia no celular ali. Ó, o que a palavra diz aqui, tal. Você faz um culto com a pessoa, é 1 hora. Você faz um culto com a pessoa ali. Pega até o WhatsApp. Ô, gostei de você. Vamos conversar mais? Passa o WhatsApp aí que eu vou mandar umas mensagens. Eu tenho um pastor lá na minha igreja, gente boa, danada, gente de Deus. Ele manda uns vídeos pra gente, manda uns áudios de oração. Eu vou mandar para você aprender mais. Você mora onde? Ah, eu moro aqui por perto, aqui, eu moro ali no Promorá. Ah, você mora ali no Promorá? Então, pertinho, você vai ali na nossa igreja, no Jardim Santo André, tal. Eu moro lá em São Mateus, tem problema não, vai lá no Jardim Santo André. Irmã Nazaré, levante a mão aí, irmã Nazaré. A senhora mora onde, irmã Nazaré? São Mateus. Avenida Mateu Bey ali, né? Travessa da Avenida Mateu Bey. Vem aqui, ó. Diga glória a Deus. Então não tem distância não, meu irmão. Não tem distância não. Eu moro lá. Senhor Eliseu, tu mora onde? Grajaú. Saiu de lá que hora? 6 horas da manhã. Acordou que hora? 5h30. Para estar aqui no culto das 8 horas. Amém? Então não manda para outro lugar não. Tem uns crentes que parece que não gostam da igreja que vem, que fala de Jesus e fala, procura uma igreja. Não! Fala, ó, o endereço da benção é Rua João Bernal, número 31, Jardim Santo André, Pastor Henrique Marques, Igreja da Graça. É lá. Aí tu manda a pessoa procurar qualquer igreja, ela vai na igreja católica. Ela vai na igreja Seixonoye, já ouviu falar? É uma seita religiosa. Aí chega lá, aprende tudo errado, continua vivendo a desgraça. Não, manda aqui, que aqui tu sabe o que está sendo falado. Aqui você conhece. Ainda que outras igrejas são uma bênção, sim ou não? Tem muita igreja abençoada aí. Mas você conhece lá? Você vai lá? Você sabe o que prega lá? Então não fica falando para ir para lá não. Fala do que você conhece. Se a pessoa falar, eu vou em tal, fala, olha, eu não conheço, né? Então não posso falar dessa igreja. Eu sei que a minha, lá prega a verdade, lá minha vida tem se transformado, lá eu conheci Jesus, lá realmente eu tenho aprendido. Diga glória a Deus. Então da sua você pode falar. É uma coisa. Ferrari é um carro bom? E como é que você sabe? Tu não tem. Eu não posso falar de uma Ferrari. Eu posso falar do Onix. Ô carrinho bom, hein? Econômico, 1.0, mas tu pisa, o bicho voa, hein? 6 marchas, você coloca na 6ª marcha ainda, ó. Tu vai que vai, rapaz. Carrinho bom, conselho. Quer comprar um carro? Compra um Onix. Porque eu conheço. Amém? Mas o que eu não conheço, eu não posso falar. Eu posso até dar uma opinião, mas é o que é minha opinião, não é o que realmente é. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então fale isso. Nós temos a fé, sim ou não? Mas temos que ter o quê? Obras. As obras que Deus quer é isso. É perdoar, é amar o próximo e principalmente fale de Jesus. Talvez você reclama tanto do seu patrão, mas você nunca falou de Jesus para ele.
Ô pastor, mas é o meu patrão. Sim, mas a autoridade espiritual, você é maior do que ele. Porque você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Às vezes você reclama tanto do patrão, fala um monte, esse miserável, esse não sei o quê. Ô irmão, o que adianta você ter a fé e não ter as obras? Fala de Jesus para aquele homem, fala de Jesus para aquela mulher. Ô pastor, mas não vai me ouvir. Mas não é uma vez só não. A palavra de Deus é como uma água. Ela é água viva, amém? E aí já diz o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate. Isso. A palavra de Deus é uma água. O coração da pessoa é de pedra. Mas de tanto você falar, mandar uma mensagem, patrão, na conversa ali, patrão, eu estava lendo a Bíblia. Ah, lá vem. Não, só um comentário. Eu vi lá que a palavra de Deus, ela diz que se Deus nos deu Jesus, que é o Filho dele, quanto mais as outras coisas. Coisa bonita, né, patrão? Deus já deu Jesus por nós, quanto mais uma casa, quanto mais o crescimento da empresa, né, patrão? Jesus dá. Diga glória a Deus. Pronto, já deu a pitadinha. No outro dia, ei, patrão, fui na igreja ontem. Não, deixa eu falar. É rapidinho. Diga glória a Deus. A minha mãe ganhou a minha avó para Jesus assim. Ela tinha treta com a minha avó. Eu vou falar só uma das coisas que minha mãe fazia quando era do mundo. Mandava os meus irmãos defecar, cagar mesmo, dentro da sacola. E tinha um muro que meu pai inventou de construir a casa da minha avó bem do lado dele. Olha que benção. E ela mandava meus irmãos, não era eu não, eram meus irmãos, que quando eu nasci ela já era de Jesus para a honra e glória do Senhor. Mas meus irmãos pegou essa fase dela pequena. E ela mandava fazer isso, colocava na sacola, e ela olhava do muro para ver se tinha roupa no varal. E tinha. Ela pegava a sacola e jogava, e as bostas tudo na roupa. Então, falei disso aí só para você entender o nível de relacionamento da minha mãe com a minha avó. Mas a mãe se converteu, conheceu Jesus, se tornou uma nova pessoa. E aí foi pregar para quem? A minha avó. Batia no portão lá, mãezinha, todo mundo chamava ela de mãezinha. Mãezinha! Aí ela abriu o portão, o que você quer? Vem aqui falar de Jesus. Vamos lá, mas senta lá. Abria a Bíblia e começava a ler. Ela nem olhava na cara da minha mãe. E pregava a palavra, fazia uma oração. Amém, mãezinha? A senhora entendeu? Amanhã vem de novo. E ia embora. Outro dia, mãezinha! E por muito tempo foi assim. Até que chegou um dia que ela estava lendo, ela nem esperava. Ela falou assim, ô Girda. Ela falava assim, Girda. Ô Girda, como é que é esse negócio aí que você falou? Ela falou, mas isso aqui, começou a explicar. No outro dia ela, ô Girda, onde você falou disso aqui? E juntando isso aí agora faz sentido, né, Girda? Diga a glória a Deus. Aí, na garagem da minha casa, se abriu uma igreja da graça. Começou lá, que hoje é a igreja da graça do Chacaratanai, né? Mas começou ali no Jardim Noronha, que é o bairro que meus pais moram. Começou ali na garagem. Quem estava lá? Mãezinha. Chegou o dia do batismo. Quem quis se batizar? Mãezinha. Amém? E durante muitos anos na igreja do Chacaratanai, que hoje ela já foi para a glória, mas durante muitos anos na igreja da graça do Chacaratanai, dava 6 horas da noite, o culto era 7h30. Quem estava na igreja? Mãezinha, era a primeira a chegar. Estava lá no culto. Ela gostava também de ir na igreja de Santa Amaro. Às vezes ela ia quarta e sexta de manhã em Santa Amaro, no culto das 9 horas, e depois ia na igreja dela, que era do Chacaratanai, 7h30 da noite ainda. Diga a glória a Deus. E a bichinha orava, hein? Começava o culto lá, meu pai, e virava assim, e tal. Diga a glória a Deus. O pastor pregava, ela prestava atenção. E eu, quando eu nasci, graças a Deus, a minha avó já era de Jesus. Quantas vezes ela foi me buscar na escola, foi me levar, e eu chegava às vezes com dor, alguma coisa, ela pegava o azeite
Vem cá, meu filho, que eu vou orar para você. Tá doendo hoje, a barriguinha? Passava azeite, tá amarrado, Satanás. Não, Jesus, pega o seu mal, sai. Tá abençoado, daqui a pouco você vai ficar bom. E ficava bom. Diga glória a Deus. Deus quer isso também na sua casa. Mas eu preciso, além da fé, ter o quê? Olha para o sermão e diga para ele: só ter fé não é suficiente. Diga para ele: tenha fé, mas com as obras. Sou eu que estou falando? A palavra de Deus está dizendo, meus irmãos, Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode o quê? E ele diz mais, versículo 15: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, versículo 16 diz: e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes o quê? As coisas necessárias para o corpo, que proveito virá o quê? Ó, coisa séria. O que adianta? Nossa, eu estou com frio. Ah, irmão, vai em paz que Deus vai te esquentar. Não, irmão, o que esquenta é blusa. Amém? Blusa, coloca blusa. Então a pessoa está precisando, pô, se eu posso, por que eu não vou ajudar? Se eu não posso, é uma coisa, amém, pessoal? Também você não vai ficar, né, dando tudo da sua casa lá. Tu vai arrumar problema com o teu marido, com teus filhos, com teus pais, né? Chega alguém lá, irmão, estou com fome. Você vai lá e dá quase a compra do mês. Fala para o seu irmão, tenha sabedoria. Se eu posso, eu vou ajudar. Se eu não posso, é igual Pedro e João. Ô, irmão, não tem prato, não tem ouro, não tem feijão. Aqui em casa o negócio está abençoado também. Estou orando aí, mas Deus vai me prosperar. Amém? Seja sincero. Mas se eu posso, por que não? É o que a palavra está dizendo. Não adianta alguém estar precisando e eu falar, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito virá daí? Então, tenho que ter fé, sim ou não? Mas junto às obras. Diga glória a Deus. Versículo 17 diz mais: assim também a fé, se não tiver as obras, é o que? Morta em si mesmo. Olha para o seu irmão aí. Ele está vivo? Mas às vezes espiritualmente você está morrendo. E até aquilo que você tinha, que era fé, tu está perdendo. Ô pastor, por quê? Está faltando obra na sua vida. Só ter fé não é suficiente. Tem que ter obra. É aquilo que você faz para Jesus que te fortalece. É o que te dá força para continuar. Quantas vezes eu oro, peço algo a Deus, e às vezes não vem aquilo que eu pedi. Não acontece aquilo que eu pedi. Mas aí eu oro aqui no altar, e você conta o testemunho, como foi sexta-feira. Quantas pessoas contaram o testemunho de cura e libertação aqui na hora? Então aquela obra que eu fiz, não foi para mim, não teve proveito nenhum para mim. Foi para você, eu orei e Deus curou você. Você contou o testemunho, você foi abençoado. Mas essa obra que eu fiz, e ver o resultado de você, me fortalece para continuar pregando, me fortalece para continuar falando de Jesus. Diga glória a Deus. Às vezes no ministério passamos lutas. Graças a Deus isso não aconteceu comigo. Mas teve pastores que teve a ajuda ministerial diminuída em metade. Tiveram que sair de um padrão de vida para outro padrão, lá embaixo. Ô pastor, mas não pode pensar em dinheiro. Não, realmente, mas imagine você, né? Anos dentro de um lugar, trabalhando, dando o seu melhor, e acontecer isso. Por que aconteceu, eu não sei, mas a muitos pastores aconteceu isso aí. Graças a Deus comigo não, e em nome de Jesus vai crescer, em nome do Senhor. Amém? Ora lá por mim, em nome de Jesus. Quando você vê um missionário na TV falar, Jesus, faz o missionário aumentar o salário do meu pastor, em nome de Jesus. E termina a benção lá, amém, pessoal? Estou com 2 filhos aí, o menino está crescendo, aprendeu a pedir, o negócio está feio. Estou brincando, Deus está abençoando, viu? Estou passando necessidade não, só para distrair. Presta atenção, é necessário ter as obras, é necessário fazer. Se você não fizer, só ter fé
é como se fosse uma pessoa o quê? Morta. Hoje é o dia de você ressuscitar aqui, amém? De você voltar a ter fé e voltar a ser melhor do que você era antes. Que agora você mostra Jesus para as pessoas. Diga glória a Deus. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens o quê? A fé. E eu tenho as obras. E essa pessoa diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tem pessoa que fala demais. Tem ou não tem? Eu tenho fé, pastor. Eu sou mulher de Deus. Eu sou mulher de fé. Eu oro de madrugada. Eu jejum. Quem falou assim na Bíblia? Os fariseus. Os fariseus oravam nas praças para todo mundo ver bem alto, né? Jejuava 2 vezes, dava os dízimos de tudo. Fariseu. E o outro chegou na igreja, Jesus que disse isso. E o outro chegou na igreja, não teve coragem nem de chegar perto do altar, mas da porta mesmo ajoelhou, batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Jesus disse: esse voltou para casa justificado e o outro não. Não precisa ficar falando para Deus o que você está fazendo, Ele já sabe o que você faz. Sim ou não? Na hora da oração é hora de se redimir. Amém, pessoal? Ainda que você, lógico, você hoje talvez não esteja vivendo em pecado mais, largou tudo, é uma pessoa de Deus realmente, mas sempre, todo dia você tem que estar: Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, se eu tenho feito algo, se tem algo que eu tenho que ser mudado, me muda, Senhor. Eu não quero chegar naquele dia devendo nada. Eu não quero chegar naquele dia e o Senhor olhar para mim com olhar de desprezo, porque Ele vai olhar para muitas pessoas assim. Já pensou? Você chegar: ô Jesus, e Ele olhar assim. Diga: Deus me livre. O olhar de alguém, de uma pessoa, já é ruim, sim ou não? Alguém já te olhou com olhar de desprezo? O chefe aconteceu isso dentro da igreja, né, chefe? Chegou lá para falar com o pastor: vamos, velho. Vou nem contar aqui que o negócio é feio. Não foi na igreja da graça, não, graças a Deus, foi em outro ministério. Chegou para falar com o pastor, depois que ele falou que não tinha um negócio lá, o pastor virou a cadeira assim. Deus, ixi, será comigo? Eu acho que eu perdi o Espírito Santo na hora de dar umas porradas nesse pastor. Deus me livre, velho. Negócio feio. Mas imagine Jesus fazer isso. Que chegar naquele dia: ô Jesus, meu Jesus lindo, eu tinha tanta fé no Senhor. Ele: meu Deus do céu. Levante a mão e diga: Deus me livre. Então, em vez de ficar falando que você tem fé, que você é uma pessoa de fé, que a sua oração, para com isso. Isso é orgulho. O orgulho precede a queda. Faça o seguinte: mostra-me, igual está dizendo, mostra-me a tua fé e as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé, o quê? Isso, não precisa falar que tem fé. Pelas suas obras, já vão ver que você é uma pessoa de fé, que você é uma pessoa de Deus. Diga glória a Deus. Não precisa nem falar que você é crente, amém? É só você conversar 10 minutos. 10 minutos. O rapaz foi entregar o gás lá em casa, eu estava na sala, a Helene abriu, ele foi até gentil e colocou o gás lá na cozinha, tudo, né? Aí ele falou: tá frio, né? Aí ele já falou assim: você é doido, moço? Misericórdia. Falei: já viu que é crente. É ou não é? Ele já falou, misericórdia. Se a pessoa não é crente, tá um fio do... Tá um frio do... Deu para entender, né? Se não é crente, já fala isso. É crente, tá mesmo, misericórdia, né? Quando tá meio convertido, tá mesmo, Ave Maria. Esse é o meio convertido, né? Está se convertendo, Ave Maria, que frio. O que já se converteu, misericórdia, está amarrado esse frio. Jesus, traz o calor logo, meu Deus. Amém? É assim. Então não precisa falar que você é. Você vai conversar, a pessoa vai ver. Como eu falei, às vezes, né, quando a gente viajou para a praia, aí que faz tempo, nós temos que ir de novo, hein, amor? Meu Deus do céu. Faz um tempinho, mas tem que deixar o calor voltar, né? E aí a gente foi para a praia, eu lá, irmão, de bermuda, né? Um dia o irmão perguntou para mim: pastor, como é que o senhor ficou na praia? Eu falei: de terno e gravata. Mergulhei e tudo. É mesmo? Eu falei: pelo amor de Deus, né? Cada roupa tem o seu lugar. E estava lá sentado, com o pezão na areia ali, no guarda-sol, né?
e sem camisa, com a bermuda, né, de óculos ainda. Aí chegou o rapaz assim, aí ele falou, o rapaz está assim, o senhor é pastor? Eu falei, não é possível. Falei, sou. Eu percebi que sou. Eu falei, mas meu Deus, eu só pedi uma água de coco. Pedindo água de coco, o cara viu que eu sou crente. Que negócio é esse? Quem está entendendo de glória a Deus? Irmão, você precisa viver isso. É bonito. Eu achava ruim, era antes. Às vezes eu conversava ali com a pessoa e a pessoa não via Jesus em mim. Eu tinha que falar, eu sou crente. Ah, você é? Sabe? Hoje não, pode estar de bermuda e Ray-Ban lá, parecendo um traficante lá no meio da praia. Mas olha, conversa, vê que é pastor, vê que é de Deus. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, você precisa viver isso. Talvez aqui já tem pessoas vivendo isso, glória a Deus. Se não está, mas você tem que viver. Por quê? Não precisa você falar. As suas obras já mostram que você é uma pessoa de Deus, já mostra que você é de fé. Então quando você chegar naquele dia diante de Deus, o diabo não vai ter nem coragem de olhar no seu rosto. Vai olhar para ele assim, desgraçado. Ele fala, deixa eu quieto aqui, não manda fogo mais não, porque tu já mandou fogo de mim demais. Amém? Tem que ser assim. Diga glória a Deus. Então fala para o seu irmão, só ter fé não é suficiente. Tenha fé, mas com as obras. Olha o que ele diz mais aí, né? Depois que ele falou, mostrarei minha fé para minhas obras. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Quem crê, diga glória a Deus. Fazes bem. Vamos lá, o final agora. Também os demônios o creem e estremecem. Sentiu até o fogo aí agora, né? Os demônios também creem que tem um só Deus. Eles viveram com Deus. Eles eram anjos. Hoje são das trevas. Mas eles eram anjos de luz. Todos eles estavam com Deus, conheciam a Deus, sabem o tamanho da glória de Deus, conhecem o tamanho do poder de Deus, mesmo assim estão no inferno. Então aí você vê que a fé não é suficiente. Eu tenho que ter fé, mas eu tenho que ter minhas obras. Se eu não tiver obras, eu sou igual ao diabo. Eu só creio, mas eu não tenho obra nenhuma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se você começar a fazer a obra de Deus, perdoar, amar o próximo, tudo que você já aprendeu aqui na igreja, você vai começar a ver suas orações ser respondidas. Você vai começar a ver Deus operando na sua casa. Mas tem que abandonar o erro para viver com Deus. Tem que abandonar às vezes a amizade. Tem que abandonar às vezes até uma casa de familiares. Às vezes vai ter que evitar ir lá. Vai ter que evitar. Porque às vezes eles não te veem como uma pessoa de Deus, então você vai ter que manter um distanciamento para você se santificar, e depois quando você for lá, eles olhar para você, nossa, você está diferente. Aí você fala, agora eu posso congregar aqui, né? Congregar a sua casa. Agora eu posso vir aqui, porque agora você entendeu que eu sou de Deus, que eu não sou mais aquela pessoa que bebia, que dançava forró, que você contava piada aí, suja, e eu ficava dando risada, mas não. Agora eu sou uma pessoa de Deus, sou uma mulher de Deus, sou um homem de Deus. E vai até pregar e vai trazer a sua família para Jesus. Diga glória a Deus. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai, o quê? Abraão, que é o pai da fé, não foi justificado pelas o quê? Obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas o quê? Obras, e que pelas obras a fé foi o quê? Isso. É por isso que às vezes tem cristão que perde a fé, porque não tem obra. E aí a fé dele não é o quê? Aperfeiçoada. A sua fé tem que ser aperfeiçoada. Como? Com as obras. Eu faço aquilo que eu aprendi, eu faço aquilo que Deus manda, eu faço aquilo que a palavra de Deus ela diz, e aí minha fé vai aperfeiçoando, porque eu vou vendo Deus me usando, eu vou vendo Deus usando eu para abençoar outras pessoas. Eu sou abençoado, mas agora eu também sou um abençoador. Diga glória a Deus. E aí a sua fé vai sendo aperfeiçoada, você vai crescendo com Deus, e aí você nunca vai se distanciar.
Você nunca vai se desviar. Você pode acontecer o que for. O que for, o irmão não ir com a sua cara, o outro querer brigar com você não perde a paz. Por quê? Porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Você sabe que aquilo não te atinge. Olha, o irmão falou que você faz um cuscuz ruim. Você fala, amém. Que Deus abençoe a vida dele. Um exemplo só para você entender. Sabe, é muita picuinha no meio do cristão. Às vezes está no meio dos obreiros. Não pode ter isso não, irmãos. Vocês são de Jesus. Não pode ter isso no meio do povo de Deus, no meio dos jovens, né? Ah, não vou com a cara da fulana. Você não vai com a sua mesmo. Não precisa com a cara dos outros, não. Anda com a sua. Diga glória a Deus. A sua fé é aperfeiçoada quando tem as obras. E olha o que diz o versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado o quê? Quem quer ser chamado amigo de Deus? Já pensou? Você chegar naquele dia, Jesus, você fala, meu filho, meu amigo, meu querido. Mas muitos vão ouvir o quê? Jesus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão. Fala para o seu irmão, vamos vigiar, hein? Fala para ele, vira crente mesmo. Vira crente de verdade, fica meia boca não. Versículo 24. Vedes então, que o homem é justificado o quê? Pelas obras. E não somente, ou seja, ele não está falando aqui que não precisa da fé. Ele está deixando bem claro. Tem a fé, mas só a fé não é suficiente. Não é somente pela fé. Eu tenho que ter a fé, sim ou não? Mas junto com a fé, o quê? As obras. Versículo 25. E de igual modo quem? Raabe. Quem foi Raabe? A meretriz, né? Prostituta realmente. Não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Quem lembra dessa história? Que ela guardou os homens de Deus na casa dela, e no dia que chegou o dia da destruição, além de Jericó, todo o muro caiu, menos a casa dela que ficava bem no muro ali. Diga glória a Deus. Todo mundo foi morto, menos a família de Raabe. A família. Através de Raabe, a família foi salva. Olha o importante de você ter fé e as obras. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está o quê? Morto. Assim também a fé sem obras é o quê? Morta. A pessoa que só crê em Deus. Eu creio em Jesus. Mas não tem as obras. Que obras? De vir para a igreja, de orar, de buscar, de perdoar, de amar o próximo, de falar de Jesus e tudo aquilo que a gente sabe. Essa pessoa está morta espiritualmente. E se não está morrendo. Está morrendo. E às vezes é o seu caso. Pastor, já não estou gostando dessa igreja. Está morrendo. Pastor, já não... Até suas piadas eu nem rio mais. Tá ruim o negócio. Porque eu sou muito engraçado. Então o negócio está feio. Está morrendo. Pastor, estou vendo umas igrejas na internet aí. Tão legal, acho que eu vou lá. Você está morrendo. Você não consegue enxergar Jesus aqui. Não é a igreja. Não é o pastor. Porque tem pessoas, irmão, que estão numa igrejinha que o pastor não sabe nem falar. Estão numa igreja pequena de 10, 15, 20 pessoas, que é uma sala. Que o pastor não tem muito entendimento. Sabe, que não tem uma palavra como a do missionário, como a do pastor Jaime, com entendimento, que são homens estudados. Não tem. Que fala tudo errado, né? Fala mulher, nós, fumo, fomo, vamos, sei lá, né? Fala tudo errado. Que está numa igreja que não tem bateria, que não tem teclado, que não tem nenhum som igual esse que o pastor pode pregar assim de longe. Que aquele som rouco, a caixa estralando, pum, 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 né? As cadeiras que você senta lá, abre o pé assim, ó. Piso grosso. Que a igreja às vezes não tem nem placa. Se tem, é uma escrita que o pastor mesmo fez lá com a tinta, tal, escreveu assim de pincel, tudo torto. Está lá a igreja de Jesus. Mas a pessoa está servindo a Deus lá, está sendo abençoada. Está sendo abençoada. Que o pastor fala, bom dia, irmãos, vamos cantar. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. O
canta assim, que não é igual o louvor daqui não, o louvor de outro lugar não, que canta assim, mas a pessoa está lá, é verdade, meu Deus, o Senhor vai me dar vitória. Não é o lugar, não é o jeito, é você. E por que, pastor, que eu estou morrendo? Na minha fé, porque não tem obras. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você entendeu? Vamos aplaudir Jesus.